Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus. Vamos estudar a nossa lição da Escola Dominical, da Revista dos Jovens, a lição 3, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Na lição passada estudamos sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus e hoje vamos falar do arrebatamento, esse acontecimento que é iminente. Ele independe de sinal, porque alguns sinais que estudamos na lição passada só ocorrerão após o arrebatamento, durante o período da tribulação, pois se refere à vinda de Jesus de forma visível, que todo olho verá ali, para tratar então com a nação de Israel, que vai estar ali sendo cercada, enfrentando a batalha ali do Armagedon. Então Jesus vem, eles vão reconhecer o Messias, aqueles que eles transpassaram, e Jesus então vem salvá-los. Então, como estudamos na lição passada, como sinais cósmicos no Sol e na Lua, então são acontecimentos que vão antevir ali a vinda de Jesus visível, a vinda de Jesus que ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Porém, o arrebatamento antecede tudo isso, antecede a tribulação, e é então um acontecimento iminente. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar sobre isso, ao que a igreja do Senhor espera ansiosamente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Lembrando para os irmãos que o material desta aula está na descrição do vídeo. Há links para o download dos PDF e PowerPoint desses slides. Os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal, para que esse material também possa chegar na mão de outros professores. Então o texto do dia diz: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. A síntese diz: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Então, no textuário a gente já vê que o arrebatamento da igreja, que a volta de Jesus, não é a doutrina de homens, mas é uma promessa de Jesus. Jesus disse que iria e voltaria outra vez, como diz no nosso textuário. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu voltar e levar. Glórias a Deus. E a síntese vai trazer então essa situação de que o arrebatamento é algo repentino e algo rápido, né? Tanto é que a palavra arrebatamento no grego é o rapazo, que quer dizer rápido, tomado depressa. Então é algo que não dá tempo para nada, não dá tempo nem de você fazer um WhatsApp, mandar uma mensagem para o colega, para o irmão, dizendo: ó, Jesus está aqui já, se arrependa. Não dá tempo para a mãe ligar para o filho, não dá tempo de nada, né? É no abrir e fechar dos olhos, é um piscar dos olhos. Um tempo que é difícil até imaginarmos de tão rápido, né? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, é como na velocidade da luz. É algo que as pessoas só vão ver o efeito depois que acontecer. Não verão Jesus, porque o arrebatamento é visível somente para a igreja, mas eles vão sentir o efeito quando descobrir que um povo desapareceu, como diz aquele hino que cantávamos: onde está aquele povo barulhento, né? Então, de repente, esse povo barulhento vai desaparecer. O texto bíblico se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Passamos à leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Então vemos no texto que Paulo, descreve essa doutrina a respeito do arrebatamento, ensinando ali aos Tessalonicenses, que eles estavam ali sem esperança, estavam meio preocupados, porque a volta do Senhor é iminente para eles, né? Eles tinham esse pensamento de que Jesus já ia voltar naqueles dias. E houve então uma preocupação no meio dos Tessalonicenses.
E aqueles que morreram, perderam a bênção, né? Deixaram de fazer parte desse reino, do reino de Deus. E eles preocupados, então Paulo escreve a carta, nos dá essa importante instrução, né, a respeito do arrebatamento, demonstrando que aqueles que morreram não perderam, pelo contrário, ganharam, né? Eles precederão os vivos, pois no dia do arrebatamento eles ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para irmos nos encontrar com o Senhor Jesus. Então Paulo dá essa maravilhosa instrução que nos dá esclarecimento sobre esse momento maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. O objetivo na nossa lição é explicar o que é e quando se dará o arrebatamento, evidenciar que o arrebatamento da igreja é para os crentes e compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Então vamos extrair esse objetivo dos tópicos que estaremos estudando. Na introdução diz o seguinte: no sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C. Nesse mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento, tão aguardado pelos crentes de todos os tempos, será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Então, no texto de Mateus 24, Jesus está respondendo uma pergunta tripla dos discípulos, que perguntaram o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, em que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Está lá em Mateus 24, 3. Então, quando Jesus responde, ele responde diversos assuntos referentes a essas perguntas. E o texto ele não está, então, em uma ordem cronológica, pois Jesus está dando resposta ali a respeito do que aqueles discípulos que formavam a igreja agora, porém, judeus, questionavam, né? Então eles ficaram preocupados quando Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, e agora eles fazem esses questionamentos. Jesus vai respondendo algumas coisas que vão aconteceram no ano 70. Jesus fala também a respeito de alguns fatos que acontecerão no meio da tribulação, quando o anticristo vai profanar o templo, como aconteceu também, né? Ele cita a profecia de Daniel, só que a profecia de Daniel teve um cumprimento imediato e também apontava para um cumprimento futuro, como Jesus está citando aqui a respeito dessa profanação do templo pelo anticristo. Também vai citar o momento ali que Israel vai estar cercada, né, na batalha ali do Armagedon, que quando eles então vão reconhecer que Jesus é o Messias, Jesus vem salvá-los. A respeito do arrebatamento, podemos ler a partir do verso 36 de Mateus 24 e depois emendando com Mateus 25, onde o Senhor então vai traçar, né, algumas características do arrebatamento. Uma delas é que nem o dia nem a hora ninguém sabe, né, e é iminente. Ele vai dizer: estarão dois na cama, um é tirado, o outro permanece, dois estarão na moinha, um é levado. Então o que acontece? Jesus está falando da iminência, depois ele vai tratar ali das parábolas sobre a vigilância. Então Mateus 24, 25 tem um texto, né, muito rico a respeito das últimas coisas, porém a resposta dessas três perguntas que os discípulos fizeram. Então a gente tem que saber dividir para poder compreender aquele texto, sabendo que ele não está em ordem cronológica. Jesus vai apresentando para eles alguns fatos. Também vemos aqui na introdução uma informação importante, que este vai ser um fato, vai ser a completude da nossa salvação, né? Então, desde a conversão, depois vem a justificação, regeneração, santificação, tudo isso etapas da nossa salvação que vai ocorrendo na vida daquele novo convertido, de forma gradual, de forma consecutiva também. E temos uma última etapa nesse processo da salvação, que é a glorificação, quando Jesus vem salvar o nosso corpo, né? Ele quer salvar corpo, alma e espírito, e o corpo será transformado. Então o ser humano ele é salvo de forma íntegra, inteiro, e o Senhor vai nos dar um novo corpo para que nós possamos habitar com Ele, um corpo semelhante ao de Jesus, como veremos mais à frente.
É o momento que nós seremos glorificados, o momento derradeiro ali da nossa salvação. Quando falamos de arrebatamento, é algo que todos creem, né, a respeito que Jesus volta, né, todos os cristãos creem que Jesus vai voltar, e os cristãos também creem que haverá o arrebatamento, que Jesus vai ressuscitar os mortos, transformar os vivos, vai arrebatar. Porém, há diversidade de compreensão, de interpretação, no sentido de quando se dará o arrebatamento. Para nós, da Assembleia de Deus, que cremos em uma linha de interpretação pré-tribulacionista, pré-milenista, nós cremos que o arrebatamento é antes da tribulação. A gente vai estudar durante essa lição alguns textos que vai nos embasar isso, vai nos mostrar que essa linha de interpretação é a mais coerente com as Sagradas Escrituras. Porém, alguém acredita que não, o arrebatamento é depois da tribulação. Então a igreja vai passar pela tribulação para ser purgada, para ela ser martirizada, e só lá depois, no final da tribulação, que Jesus arrebata a igreja. Outros vão acreditar que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, né? Uns 3 anos e meio, faltante ali para acabar a tribulação, então a igreja é arrebatada. Nós, da Assembleia de Deus, cremos, né, na teoria do pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Então aqui está o quadro demonstrando como nós cremos, e desde o nascimento de Jesus, né, até esse período que compreende aqui os nossos dias, que é o período dos gentios, né, a plenitude dos gentios. Aí vem então o arrebatamento, que é composto, né, de 2 momentos. Um momento que é invisível para o mundo, só é visível para a igreja, que é o rapto, né, que é o arrebatamento da igreja. Então nós cremos que isso ocorrerá antes de iniciar a tribulação. Ele virá subitamente de forma imperceptível para o mundo, arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Na sequência, a igreja arrebatada vai para onde? Vai ser levada ao tribunal de Cristo, no céu, onde a igreja receberá os galardões. E em seguida, depois ela irá para as bodas dos cordeiros, enquanto o mundo sofrerá a grande tribulação. Cada tópico desse, né, teremos uma lição, né? Por exemplo, a próxima lição vamos falar sobre o tribunal de Cristo, a lição 4. A lição 5 vai falar sobre a boda do cordeiro, lição 6, a grande tribulação. Então, cada momento desse estaremos estudando nas respectivas lições. Então a igreja sobe e o mundo fica aqui no período da grande tribulação, que divide em 2 períodos, quando o anticristo então desfaz da aliança, né, se revela ali para Israel, e começa a perseguição contra Israel até o momento que Israel é sitiada, cercada, as nações estão contra Israel ali para destruí-la, e Jesus volta, né, reconhece que Jesus é o Messias. Jesus volta para dar cumprimento à promessa que ele fez a Abraão, salvando ali Israel e dando início ao milênio. Também estaremos estudando uma lição própria sobre esse tema. Então, a segunda fase da vinda de Jesus. Na segunda vinda, Jesus vem com sua igreja para reinar na terra e todo olho o verá. Então, nesse momento, né, os sinais apontam para esse final, né? Inclusive alguns sinais cósmicos, como a gente já falou, vão acontecer no meio da tribulação. O sinal também da profanação do templo também vai acontecer no meio da tribulação. Então, por isso que o arrebatamento é iminente e independe de sinais, pois há sinais ainda que ocorrerão após o arrebatamento. O próprio arrebatamento é um sinal, pois ele é o fato ali que vai desencadear esses últimos acontecimentos. O primeiro ponto é o que é e quando se dará o arrebatamento. Então, vamos ver se a gente tem essas respostas. Primeiro, o que é? A palavra grega para arrebatamento é apazo, significa retirada brusca, o rapto, né? O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da Terra, culminando com o encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os crentes que o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dedicou em suas cartas 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, lemos: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glórias a Deus. E nós seremos transformados. Agora a segunda pergunta: quando se dará o arrebatamento? Então a primeira foi fácil, né? Agora a segunda é mais difícil. Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim precederam foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Então, naquele momento, Jesus fala dessa forma, né, a respeito da iminência de ninguém saber nem o dia nem a hora, né, virá como ladrão, como outros textos, nós já sabemos. Porém, também Jesus diz que nem o Filho, né, alguns polemizam isso, né, como Jesus não sabia, é porque Jesus ali como homem, né, ele não estava com a onisciência, né, ele abriu mão da sua glória, dos seus atributos, para se tornar o homem. Né. O que ele sabia era o Espírito Santo que revelava. Então ele não precisava conhecer todas as coisas como homem, porque uma mente humana não ia nem caber todos os conhecimentos que Deus sabe. Então ali no estado de homem, ele disse, nem o Filho. Claro, como Deus, ele sabe, né? Quando ele volta a receber a glória que é dele desde a eternidade, então ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é Deus. Então naquele momento ele dizia, nem o Filho, senão o Pai. Então se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. Então se na Bíblia não tem, é porque quem se aventurar a marcar hora ou dia é porque se faz falso profeta. Né? Então não creia, nem áudio, nem vídeo, né? Porque hoje os falsos profetas são descarados que até já não é mais nem áudio, eles mostram a cara, né? Mesmo sendo desmentido e envergonhado quando falhar suas falsas profecias. Citando aqui, irmãos, algumas informações que contei no livro de apoio, né? A gente tem aqui alguns desses falsos profetas. Joseph Smith, né, o fundador dos Mormons, ele acreditava, né, no século XIX que Jesus ia trazer a Nova Jerusalém lá para o condado de Jackson, no Missouri, nos Estados Unidos. O William Miller, que é o fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele marcou inúmeras vezes a data da volta de Jesus, porém falhava, depois ele reviu os cálculos e os seus sucessores também fizeram da mesma maneira. E o Russell, também o fundador do Testemunho de Jeová, diz que Jesus voltaria em 1914. Então todos esses falharam, eles depois tentam remendar, dizendo não, o cálculo está errado. Outras vezes, algumas dessas doutrinas vai dizer não, Jesus já voltou, só que está em tal região, tal local, celestial, talvez. Jesus saiu de um lugar, foi para outro. Então eles vão sempre querer arrumar uma justificativa para sua mentira, né, para aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus não mandou, porém eles falaram e anunciaram uma profecia falsa. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades, no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles, que o resgatara da escravidão no Egito. Em Números 10:2, faze 2 trombetas de prata de obra batida as fará, e serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Quando retinido as tocares, então partirão os arraiais, que alojados estão da banda do Oriente. Números 10:2 e Números 10:5. Então, a trombeta, né, para os israelitas já tinha essa simbologia, né, já tinha essa função de convocar ali, né, todo o povo. Né, havia um toque, 2 toques, determinada quantidade de toque indicava se era para vir os príncipes, se era para vir toda a congregação. E havia também esse toque especial, quando eles retinindo tocavam, era porque, né, as tribos ali já tinham se preparado, já tinham desmanchado o acampamento e era momento deles partirem. Né? Então eles tinham que estar preparados para ouvir a trombeta e partir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma maneira, a igreja do Senhor também vai, aleluia, partir ao som da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não ouvirá,
Louvado seja o Senhor, é algo que espiritual, e esse momento é algo que é visível apenas para os santos, para a igreja do Senhor. No arrebatamento a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. O Senhor estará convocando seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Nesse instante solene de alegria para todos os salvos de Jesus Cristo. Então, desde o primeiro justo, desde Adão, desde Abel, até os derradeiros, agora que nossos irmãos foram recolhidos de forma preciosa às vistas do Senhor, agora pelo Covid, que morreram no Senhor, ressuscitarão, aleluias, precedendo aí aqueles que estão vivos, que serão depois transformados, e todos serão arrebatados nos ares para encontrar com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que nossos irmãos do Antigo Testamento que morreram também aguardam essa promessa. Como diz lá em Hebreus 11, 13 a 16, diz o seguinte: todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque o que isso diz claramente mostra que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se vergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glórias a Deus. Segundo tópico, o arrebatamento da igreja para os crentes. Então, voltando aqui um pouquinho no slide, temos aí a candeia, a lamparina com azeite, glórias a Deus, e a palavra do Senhor nos alumiando, nos sendo luz e lâmpada para nossos pés, para não nos deixar confundidos. Então a palavra nos deixa, aleluias, certo de que Jesus voltará e de que a igreja será arrebatada. É a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, verso 12 e 13. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, um homem justo, temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Lucas 2,25 diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Então, quando nós cremos que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja, nós temos a preocupação de viver de forma santa, de forma sóbria, de forma, aleluia, que estejamos aguardando Ele para subir. Glórias a Deus. A gente sabe que no céu não entra pecado, então o crente que está aguardando Jesus, ele não quer se embaraçar. Glórias a Deus. Quando ele peca, ele sente logo, ele se incomoda e corre logo aos pés de Jesus para pedir perdão. Aleluia. E essa citação de Simeão, ele sabia que não ia morrer. O Espírito Santo já tinha dito a ele que ele não morreria sem ver a salvação de Israel, a esperança de Israel. E ele foi persistente. Naquele dia ele foi ao templo e teve a oportunidade de pegar o Salvador nos braços. Bendito é o Senhor para todo sempre. Todos os salvos em Jesus serão arrebatados e num piscar de olhos transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3,21, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui podemos extrair duas lições. Uma é desfazendo algum pensamento de alguém que diz: não, quando nós morrermos a gente vai virar anjo. É mentira, A Bíblia diz que Deus está salvando o ser humano que ele criou ali no Éden. Então nós não deixaremos de ser seres humanos, só que seremos remidos, glorificados. Glórias a Deus. Nosso corpo será semelhante ao de Jesus e não nos tornaremos anjos, como alguns pensam. Outra lição que podemos extrair daqui é a respeito da corruptibilidade ou incorruptibilidade do nosso corpo. Esse corpo em corrupção não quer dizer que ele está praticando falcatruas,
ele está desviando dinheiro. Não, corrupção quer dizer que o nosso corpo ele está a cada dia, né, se degenerando. A cada dia ele está apodrecendo, morrendo, porque é um corpo corruptível, adoece, os cabelos ficam brancos, envelhece. Mas nós receberemos um corpo incorruptível, que não tem mais nenhuma desses defeitos. É um corpo glorioso que não morre mais. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E a chegada repentina do noivo. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Então a gente vai ver que a partir daqui a gente cita algumas parábolas que também está no sermão profético a partir de Mateus 24, 25. E vai citar 3 parábolas a respeito de vigilância. Vamos falar sobre as 10 virgens. O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era a inicial, na qual o noivo, em um cortejo, ia ao encontro da noiva. Então, quem eram essas 10 virgens? Não eram 10 noivas. As 10 não iam casar. Elas tinham uma responsabilidade, tinham um serviço. Elas faziam parte daquele cortejo, daquela cerimônia. Então, elas tinham que estar com as suas lamparinas para alumiar ali o caminho. E o noivo tardou, né? Segundo alguns estudiosos, diz que o horário do noivo chegar era até às 18 horas. Porém, ele tardou. Ele vai chegar lá para meia-noite. E as virgens, então, elas adormecem. E o adormecer não era o erro, não era o pecado dormir, porque todas dormiram. O pecado foi que 5 eram nécias, eram loucas. Elas foram negligentes em relação ao serviço. A função principal delas ela está com as lamparinas acesas, porém elas não se preocuparam, fizeram de qualquer jeito, não tinha azeite de reserva. E por causa do atraso do noivo, o azeite que elas tinham logo acabou. Porém, tinha 5 prudentes, que tinham zelo pela função que elas tinham que exercer. E estavam ali com azeite nas lamparinas e tinham azeite de reserva. Caso o noivo tardasse, elas estavam preparadas, louvado seja o nome do Senhor. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram. Porém, os prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito, pois só assim conseguiríamos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva. Então, quando nós sentimos que está baixando lá o ponteiro indicador do nível de azeite, aleluia, vamos buscar mais o Senhor, vamos encher e vamos ter azeite de reserva para aguardar a volta do Senhor Jesus. Não façamos como as nessas, que na última hora foram pensar em comprar. O arrebatamento não dá tempo de fazer nada. O arrebatamento é quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento, igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro nos ares com a sua noiva, a igreja. Então todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos reunidos para sempre com Ele. Em 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então os textos vão deixando bem claro que o arrebatamento é algo que não é visível ao mundo, pois Jesus está nos ares. Então a gente vai ver que, né, esses que pensam que o arrebatamento é no final da tribulação, que vai ser só aquele visível, então se enganam, porque o texto deixa claro que Jesus está nos ares aguardando a sua igreja. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, promessa do Senhor de voltar para nos buscar. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo escreveu nos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então essa vitória tanto é para quem ressuscitou, pois não vai morrer mais, e a vitória é para quem estava vivo, aguardando a volta de Jesus, pois receberá um corpo também que não morre mais. Então a morte foi tragada, não tem mais efeito sobre aquele salvo que foi arrebatado. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção do justo, que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo. Então todos os santos do Antigo Testamento também vencerão a morte. E até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. 2 Coríntios 5,4, na nova versão transformadora, diz assim: enquanto vivemos nesta tenda, que é o nosso corpo terreno,
gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Glórias a Deus. Né? Na Almeida Revista Corrigida vai falar neste tabernáculo, né? Nessa tenda. Então, enquanto estamos nesse corpo frágil, esse corpo que adoece, esse corpo que envelhece, aleluia, ansiamos para ser revestido de, aleluia, imortalidade. Glórias a Deus. E tudo isso está a pouquinho de tempo para acontecer, pois a igreja, aleluia, aguarda a volta de Jesus para hoje. Todos os cristãos têm que viver como se Jesus voltasse hoje. Terceiro tópico, aguardando o arrebatamento. Primeiro subtópico, Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé. Então o arrebatamento é nesse momento. A vinda de Jesus acontecerá nesses dois momentos. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. Dessa vez, todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Né? Então a Bíblia é clara, louvado seja o nome do Senhor. E nós também podemos extrair daqui a questão sobre a primeira ressurreição. Né? Quem é que faz parte da primeira ressurreição? São esses que são arrebatados na primeira etapa da vinda do Senhor Jesus. Aleluia. E também serão aqueles que serão, aleluia, mortos, serão martirizados durante o período da tribulação. Aqueles que morrerem salvos durante a tribulação, eles também vão ressuscitar e vão fazer parte da primeira ressurreição. Isso a gente vê lá em Apocalipse 20, versículo 4 e 5, diz o seguinte: vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição vai compor esses que vão ser arrebatados, vão ser transformados, vão ser ressuscitados, e aqueles que também serão ressuscitados, que morreram durante a tribulação. Então, esse momento aqui, a gente vê que Jesus, na sua vinda visível, né, que todo olho verá, vai haver, então, esses que vão ressuscitar. Então, demonstra aqui que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, porque aqui está falando que são aqueles que foram degolados, aqueles que não adoraram a besta, nem receberam o sinal na testa nem na mão. Então, aqueles que passaram pela tribulação são agora ressuscitados no momento da vinda do Senhor visível, né? No momento que ele vem para salvar Israel. Glórias a Deus. E vai dizer também que os outros mortos não reviveram. Por quê? Porque aqueles que não reviveram vão aguardar o julgamento final. Mas esses vão ressuscitar para reinar com Cristo, juntamente com a igreja que foi arrebatada na primeira fase. Então vemos que o texto em Apocalipse é coerente com a nossa maneira de interpretar o pré-tribulacionismo. Então há esse momento. E essa primeira ressurreição a gente lembra da colheita dos judeus. A colheita dos judeus como era feita? Eles colhiam a primícia, levava a Deus, era o dízimo, a oferta que alçava ali ao Senhor. Depois fazia a colheita geral, que colhia então todas as plantas, porém deixavam ali algumas espigas, deixava alguma coisa para os pobres, para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, que tinham depois acesso à lavoura para colherem o rabisco, ou seja, era deixado algo para os pobres. Bem assim o arrebatamento. As primícias foi Jesus, depois vem a colheita geral, que é a igreja, e o rabisco são esses que morreram durante a tribulação sem negar a Cristo. Glórias a Deus. Permaneça fiel ao Senhor. No seu sermão profético, Jesus se utilizou de uma palavra para ensinar sobre estar vigilante contra a sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e outro mau.
O servo mal pensou que seu senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perdermos a sobriedade e sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar conta com Ele das nossas ações. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24:46. Então, mais uma parábola, né? Falamos sobre as 10 virgens, agora outra parábola que fala sobre os 2 servos, e Jesus ensinando-os a ser vigilante em relação à sua vinda. Glórias a Deus. E aquele servo que achou, não, está tardando, né? Eu vou começar agora a bagunçar. Bem assim, né? Os jovens também têm que ter esse zelo, essa preocupação, não achar, não, Jesus não veio, meus pais desde quando eu sou pequeno dizem que Jesus vai voltar, então eu vou começar a viver de qualquer maneira, né? Vou bagunçar, ou vou viver uma vida de aparência, né? Vou para a igreja para meus pais ver, mas estou vivendo pecado. Então, Jesus já nos alertou, vigiemos para não sermos pegos desapercebidos. Por isso que é importante ninguém saber nem o dia nem a hora. Porque se alguém soubesse o dia e a hora, se Jesus tivesse dito o dia e a hora que ele voltaria, as pessoas seriam hipócritas, viveriam de forma, né, dissoluta, e não, na véspera de Jesus voltar, iam se converter. Mas Jesus, ele vem para levar um povo santo e zeloso de boas obras. Então ele vem para buscar aqueles que estão vigilantes, servindo a ele com alegria, com sinceridade, os verdadeiros adoradores. E por último, ainda tem uma parábola também falando sobre os talentos, né? Utilize seus 2 talentos para a glória de Deus. Está lá em Mateus 25, de 1 a 13. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. Parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus concluiu o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiro, talentos, para investir. O senhor deu os talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperavam seu senhor, investiram os talentos que receberam, mas um deles enterrou o talento recebido. Como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Então veremos na próxima lição que há o tribunal de Cristo. Então necessitamos estar, né, servindo ao Senhor sempre, constantemente e abundantemente, fazendo o melhor para Deus. Tudo que vier nas nossas mãos para fazer, façamos com toda a nossa força. Como diz lá em Mateus 25, 20 e 21, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glórias a Deus, que ouçamos essas palavras doces naquele grande dia do Senhor nos chamar de servo bom e fiel. Concluindo, as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Glórias a Deus. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Então, a partir de Mateus 24, 36, Mateus 25, o Senhor nos alerta a vigiar. Aleluia. E nos dá essas parábolas para nos demonstrar como nós devemos estar fazendo, né, esperando Jesus. Então, servindo, trabalhando, fazendo a obra dele. Glórias a Deus, pois, após o arrebatamento, vamos falar sobre o tribunal de Cristo, que é o tema da nossa próxima lição. Que o Senhor nos ajude a chegar lá para sermos galardoados. Louvado, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Vamos orar, agradecer ao Senhor, maravilhoso eterno Deus. Somos gratos por esse momento na Tua presença. Tua palavra possa penetrar nos corações dos Teus santos, dos jovens, possa despertá-los para estar ansiosos, aguardando e amando a Sua vida. Deus Santo, continua abençoando a Tua igreja, a escola dominical, vai fomentando esse trabalho, Pai. Despertando aqueles que ainda não conhecem, que ainda não frequentam. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa graça especial. Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.